Mensagens do Reino de Deus, com o evangelista Diego Nascimento. Faça mais do que ouvir, tome posse e compartilhe a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Mensagem de hoje: existe vida após a morte? Parte 2. João 3, versículo 16. A morte. A morte, que é o futuro de todo ser humano, mas nunca conseguimos nos conformar com isso. Sabemos que esse é o natural de toda pessoa: nascer, crescer, viver e morrer. Todos nós caminhamos para a morte. Mas para onde vamos após a morte? O que a Bíblia diz acerca da morte? Qual o destino de quem morre? A Bíblia relata 2 futuros eternos para quem morre: a vida eterna e a morte eterna. Já vimos o que a Bíblia fala acerca da vida eterna. Vamos ver agora o que a Bíblia diz acerca da morte eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo ser humano, tanto cristão quanto incrédulo, está sujeito à morte. A palavra morte tem, porém, mais de um sentido na Bíblia. É importante para o cristão compreender os vários sentidos do termo morte. A morte como resultado do pecado. Gênesis capítulos 2 e 3 ensina que a morte penetrou no mundo por causa do pecado. Nossos primeiros pais foram criados capazes de viverem para sempre. Ao desobedecerem o mandamento de Deus, tornaram-se sujeitos à penalidade do pecado, que é a morte. A morte física. Adão e Eva ficaram agora sujeitos à morte física. Deus colocara a árvore da vida no jardim do Éden para que, ao comer continuamente dela, o ser humano nunca morresse. Mas depois de Adão e Eva comerem do fruto da árvore do bem e do mal, Deus pronunciou estas palavras: és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3:19. Eles não morreram fisicamente no dia em que comeram, mas ficaram sujeitos à lei da morte como resultado da maldição divina. Morte no sentido moral. Adão e Eva também morreram no sentido moral. Deus advertia Adão que se comesse do fruto proibido, ele certamente morreria. Adão e sua esposa não morreram fisicamente naquele dia, mas moralmente sim. A sua natureza tornou-se pecaminosa. A partir de Adão e Eva, todos nasceram com uma natureza pecaminosa, uma tendência inata de seguir seu próprio caminho egoísta, alheio a Deus e ao próximo. A morte espiritual. Adão e Eva também morreram espiritualmente quando desobedeceram a Deus, pois isso destruiu o relacionamento íntimo que tinham antes com Deus. Já não anelavam caminhar e conversar com Deus no jardim. Pelo contrário, esconderam-se da sua presença. A Bíblia também ensina que, a parte de Cristo, todos estão alienados de Deus e da vida nele. Estão espiritualmente mortos. A morte eterna. Finalmente, a morte como resultado do pecado importa em morte eterna. A vida eterna viria pela obediência de Adão e Eva. Ao invés disso, a lei da morte eterna entrou em operação.
A morte eterna é a eterna condenação e separação de Deus como resultado da desobediência do homem para com Deus. Mas como escapar da morte eterna? A única maneira de o ser humano escapar da morte em todos os seus aspectos é através de Jesus Cristo, que aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção. Ele, mediante a sua morte, reconciliou-nos com Deus e assim desfez a separação e alienação espirituais resultantes do pecado. Pela sua ressurreição ele venceu e aboliu o poder de Satanás, do pecado e da morte física. Só Cristo tem o poder para nos livrar da morte eterna. Só mediante a confissão do nome de Jesus e o caminhar com Cristo, nós estaremos livres da morte eterna. Você quer? Então ore, faça esta breve oração. Diga: Senhor Jesus, eu te confesso como o único Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me ajuda a te seguir até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Mensagens do Reino de Deus, com o evangelista Diego Nascimento. O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão o levará para o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue-se ao juízo, não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, irá aguardar para o último dia a condenação do juízo final. Que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz. Que adianta a alta posição do homem, se o seu pecado dia a dia o consome, fazendo ficar distante de Jesus. Adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo um dia perece, ainda no inferno pode lançar. Procure enquanto é tempo aceitar a paz, se morrer perdido não terá jamais a oportunidade para se salvar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu antes que se decida aceitá-lo e sempre lhe obedecer. A Bíblia afirma que há 2 caminhos eternos, um leva ao céu e outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer. Será que depois de ouvir este duro recado, continuarás da vida de pecado e a salvação não te interessar? Desculpe, eu não tenho nada com o teu viver, estou cumprindo ordens, este é o meu dever, a pura verdade a todos falar.